transformando os arquivos brutos dos receptores CONNAV em Hynix. Acontece que quando a gente faz a coleta de dados estático, ele fica um arquivo nativo da CONNAV, que é o arquivo .cnb. E aí esse arquivo a gente pode fazer o processamento dos dados dele no software Compass Solution, que é específico da CONNAV. Agora, se você for passar esses arquivos para alguém, esses arquivos estáticos para alguém, ou para algum órgão público que queira verificar a sua forma de coleta, se está a precisão, ou até mesmo se você quiser processar esses dados estáticos em algum outro software, você tem que transformar ele em Hynix, que o Hynix nada mais é do que uma linguagem universal que qualquer outro software precisa ler. Então, os arquivos nativos a gente transforma em Hynix para que qualquer pessoa que não tenha o Compass Solution, por exemplo, não tenha a forma de abrir, consiga abrir em algum outro software para poder fazer qualquer tipo de verificação. E para fazer isso é muito simples. Eu vou reduzir aqui minha imagem. A gente já viu na aula anterior como é que faz o download dos arquivos do receptor ou da coletora, certo? E eu organizei eles aqui, ó, arquivo bruto, está aqui no meu desktop. Eu tenho um arquivo da base, certo? E eu tenho um arquivo do rover. E eu vou transformar eles em Hynix agora nesse momento. E é muito simples, você não precisa ter o equipamento ligado nem nada, a gente precisa simplesmente abrir aqui o software CRU, que é por ele que a gente vai fazer a transformação. E normalmente a gente transforma em Hynix também para fazer o PPP do arquivo base, né? Para a gente poder obter as coordenadas precisas da nossa base e corrigir os nossos rovers ou sempre utilizar aquela base corrigida. A primeira coisa, normalmente quando a gente abre o CRU, ele vai estar aberto aqui nessa pasta Folders, nesse menu Folders, no menu lateral aqui, ó. Tá percebendo que eu estou rodando aqui com o meu mouse, eu tenho o Folders, que são as pastas. Então aqui eu tenho que apontar na onde que estão os meus arquivos brutos. Eu sei que o meu está aqui na área de trabalho, então eu vou clicar no maisinho dele aqui. E meus arquivos estão aqui com arquivos brutos, vou clicar no maisinho também e vou apontar a pasta base. Você tem que saber onde que você guardou os seus arquivos brutos para você poder fazer essa transformação em Hynix. Você tem que identificar ele na lateral. Apontou meu primeiro arquivo, que é o da base, está apontado aqui para a pasta base. Feito isso, só dá um clique realmente, não precisa ficar apertando. Ele está selecionado aqui, tá vendo? Você vai vir aqui em projeto agora, aqui embaixo, ó, projeto. Clicou em projeto, você vai clicar aqui em Hynix Convert e ele vai identificar o arquivo aqui, ó. Tá aqui o arquivo, o nome do arquivo, quando que ele foi feito o download, o tamanho do arquivo, o receptor, o modelo e a altura da antena. A altura da antena, se você quiser, se você fizer a alteração dele aqui, você não precisa fazer a alteração da altura da antena no Hynix, tá? Então você tem que prestar atenção. Se você fizer aqui, lá no Hynix ele vai perguntar, quer alterar a antena? Você não precisa alterar porque ela já está ajustada aqui. Mas se você não alterar aqui, você altera no PPP, que estou dizendo, no PPP. Então vamos alterar aqui, e aí no PPP a gente não precisa fazer alteração, ou seja, seu arquivo Hynix já vai estar corrigido com a altura. Então eu vou vir aqui em antena. Aqui nesse caso, ó, clica no botão para baixo e você vai definir qual que é o modelo que você utilizou para fazer a medida dessa antena. Isso é importante porque são medidas diferentes. A fase central é onde tem que estar a referência da altura, mas você não vai usar a fase central porque você não sabe a medida certa. Antena button é quando você faz a medida debaixo do receptor, na parte de baixo. E bevel edge aqui é quando você faz a medida da marca do receptor. Tá vendo essa marquinha aqui? Então se você fez a medida da trena a partir dessa marca, você vai selecionar aqui bevel edge, tá? E aí você verifica que se está CNTT 300 e aí você dá um OK. E aí depois você clica com o botão direito e vem aqui em Modify. E aí você vai mudar a altura da antena aqui, 1.57. Por que a gente faz aquela alteração do tipo de modelo? Porque quando a gente coloca aqui 1.57, que a gente mediu aqui, um exemplo, ele vai fazer o cálculo para zerar automaticamente na fase central. Que daqui para a fase central tem uns 3 centímetros mais ou menos. E daqui de baixo para a fase central tem uns 7 centímetros. Então por isso que você tem que selecionar aquela opção lá. Então feito isso, deu um OK, você só vai selecionar se você quiser também, senão você vai considerar que vai ter um errinho ali de 3 centímetros mais ou menos. Feito isso, você vai clicar aqui em Setup Hynix, aqui em cima, ó, no menuzinho, nos atalhos. Setup Hynix, você vai configurar ele, se for para o PPP, você tem que utilizar um desses dois aqui, o 2.10 ou o 2.11, senão o PPP não reconhece. Vou utilizar o 2.11, ou se for para algum órgão público, alguma outra coisa, tem que ver a regra, se eles exigem algum outro formato, ou senão você pode exportar no último formato aqui, que é o 3.04. Eu vou
jogar esse arquivo da base para o PPP, porque eu quero obter a minha coordenada precisa desses pontos, para mim poder processar os dados. Você vai ver na aula de processamento, a gente vai usar esses arquivos, essas informações do PPP, para processar os nossos pontos corrigidos. Então, vou colocar aqui 2.11, vou clicar aqui em OK, e quando eu clico em Convert Hynix, aqui, ó, Hynix Convert, ele vai converter jogando na mesma pasta da base lá. Ó. Vou clicar aqui em Hynix Convert, ele está fazendo a correção, ó, fazendo a transformação, na verdade, ele vai gerar 4 arquivos de Hynix. Deixa ele terminar aqui, ó, é normal demorar um pouquinho por causa do tamanho do arquivo. Se a gente vir aqui em arquivo bruto, ó, já terminou lá, vou clicar aqui na base, ó, ele gerou aqui os 4 arquivos base, ó, arquivo O, N, L e G. E normalmente você utiliza o arquivo O, que é o arquivo de observação, você vê até que o tamanho dele é um pouco maior. E aqui é o arquivo bruto. Vamos repetir o processo agora com o arquivo dos rovers. Vou voltar aqui em folders aqui em cima, ó. Opa, vou voltar aqui no folders, eu inverti, eu cliquei nele e arrastei para baixo, tá vendo? Ele muda aqui a operação, eu fiz isso sem querer. Vou voltar aqui em folders e vou selecionar a pasta rover. Ele já selecionou todos os pontos porque já está no Hynix, tá vendo? Ele já está no Hynix aqui, e aí já está configurado do jeito que eu queria. Você pode vir aqui alterar a altura da antena. Essas alturas da antena só é alterado quando você coleta o ponto do receptor aqui, ó, apertando esse botão, tá? Porque ele não tem informação nenhuma. Agora, quando você coleta pelo ponto, pela coletora utilizando o SurveyMaster, você consegue configurar a altura do ponto e a forma que está lá aquela informação das referências. Se é aqui embaixo, se é aqui em cima, você configura isso na coletora. Quando você coleta o ponto pelo receptor, você não consegue fazer isso. Então ele vem cru aqui, bruto, você tem que fazer essas alterações. Vamos imaginar que a gente fez as alterações, você clica aqui em Convert. E aí ele vai converter todos os caras. Eu vou abrir a pasta aqui já do rover para você ver os arquivos criando aqui, ó. Já está criando os arquivos. Olha o tanto de arquivo que vai vindo, ó. E os arquivos que você vai utilizar sempre é o arquivo O aí para fazer qualquer operação, qualquer processamento de dados, é o arquivo O que você utiliza normalmente. Então finalizou aqui, transformou o Hynix, é rápido, é simples. O segredo é apontar a pasta aqui no folders. E aí depois você vem aqui em projeto, Hynix, ele vai abrir essa aba Hynix aqui, e aí você configura o Hynix e manda converter. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.